Boa tarde, graça e paz. Um dia muito contente de estarmos aqui mais uma vez, num dia tão importante, onde o mundo todo para e celebra, ainda que talvez sem tanto percepção e conhecimento e clareza do que significa a data de hoje, mas é uma honra para nós podermos estar juntos aqui. E de forma especial eu quero compartilhar rapidamente uma reflexão que subiu ao nosso coração e eu quero que você e eu possamos entender, né? Queria ler rapidamente contigo o capítulo 2 de Lucas, do livro de Lucas. O versículo 1 em diante diz assim: Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Então todos iam se alistar, a cada um na sua própria cidade. Assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, para a cidade de Davi, chamada Belém, porque foi nessa cidade que o rei Davi nasceu, porque era da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e ela deu à luz o seu filho, primogênito, envolvendo-o em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8. Naquele mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Aqui o guardavam é que cuidavam do seu rebanho durante a vigília da noite. Um anjo apareceu e a glória do Senhor os cercou de resplendor e foram tomados de grande temor. Então o anjo lhes disse: Não temam, eu vos trago boas novas e de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele vos servirá de sinal, achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e gritando e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. E os anjos indo embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vamos ver o que isso aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Foram e apressadamente acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dita, todos os que a ouviram maravilharam-se de que os pastores estavam dizendo. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando no coração, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e como eles lhes fizeram. Os irmãos sabem que os textos da palavra ela nunca se contradizem, são complementares, e a Bíblia não tem um compromisso de ser rigorosamente cronológica. Mas vamos ver o mesmo texto em Mateus capítulo 2, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Nós vimos sobre pastores em Lucas, e agora estamos vendo sobre os magos. E perguntavam: onde está ele, aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se com ele toda Jerusalém, e convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde que lhes havia de nascer o Cristo. Então eles responderam: em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes chamou em secreto os magos, lhe perguntou exatamente acerca de quanto tempo e quando que a estrela apareceu, e enviando-os a Belém disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegaram e se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se imensamente. Entrando na casa, preste atenção nesse detalhe, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoravam. Então abriram os seus tesouros e lhe presentearam com suas dádivas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido por divinamente revelação avisados, em sonhos para que não voltassem Herodes, regressaram por outro caminho. Tendo eles partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: Levanta, toma o menino, foge, e a sua mãe foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar matar o menino. Levantando-se à noite, pegou o menino e sua mãe e foi para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei meu filho.
Então Herodes, vendo que se foi iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, segundo o tempo que havia perguntado para os magos. Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos que o Senhor fale com cada um de nós, nos nossos corações, e que o teu Espírito continue, Senhor, agindo em nós e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E que nesta, Senhor, tarde nós possamos, nesse dia que todos param para refletir, para pensar, se não quase todos, a grande maioria, nós possamos juntos, Pai, mergulhar na grandiosidade daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, por cada casa, por cada família, por cada pessoa que nos ouvirá e aquelas que também não nos ouvirão, mas o Senhor nos ama a todos indistintamente. Peço que tudo que milita contra esta palavra caia por terra e eu ordeno isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Sabe, queridos, eu creio que Deus está levantando nesses dias e preparando o seu povo para aquilo que há de acontecer. De nós estarmos caminhando para o finalmente de muitas das coisas e das profecias que tanto nós cremos e lemos pela palavra. E há uma pressa, há um urgir do Espírito Santo, né, em nos revelar estas coisas, a cultura do reino, para que possamos suportar esses dias, esses tempos tão ruins. E em assim sendo, Ele vai descortinando, Ele vai abrindo, né, a sua palavra para cada um de nós. E nós precisamos entender um pouco do que é a cultura, do que é o entendimento do que foi naquela época e como que nós hoje podemos extrair da melhor maneira aquilo que tem a ver conosco, para as nossas vidas no dia a dia. Então, a primeira questão que sempre perguntam é a questão da data. Será que foi em dezembro? Por que dia 25? E tal, e como é que é isso? E por que se comemora hoje? E, né, da onde saiu Santa Claus, Papai Noel e tal? E para a gente ser mais objetivo e não nos perdermos em alguns mitos e algumas historinhas da carrochinha, eu quero ser bem prático com você e quero te explicar que não pode ter sido em dezembro, porque a Bíblia diz que os pastores estavam ao campo cuidando das suas ovelhas. E eles estavam fazendo isso porque elas estavam para gerar os seus filhotes, né, os novilhos que estavam nascendo, os pequenos bebês das ovelhinhas. E eles estavam ali fazendo isso para os bezerrinhos, né? Não, são novilhos mesmo, desculpe. E aí eles estavam fazendo isso e eles não poderiam fazer isso em dezembro, porque em dezembro é um mês muito frio naquela região. E o ciclo de geração da ovelha é na primavera. E isso acontece entre março e abril. Não ocorre em dezembro, porque é muito gelado. Então os pastores não poderiam estar no campo nesse momento. Isso é uma questão. A segunda questão é que quando eu e você lemos a palavra, e já ministramos isso acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, Zacarias, que era casado com Isabel, e ela era prima de Maria, mãe de Jesus, quando recebeu a visitação, e Zacarias foi ali, teve um toque ali, uma visão do anjo do Senhor, ele fazia parte de um ciclo, e ele estava ali no momento do turno, havia turnos, e ele como sacerdote fazia parte do turno de Abias. Deus havia dividido os turnos em 24 turnos, era um por semana. E o turno de Abias era a 8ª semana na sequência. Então, Isabel, quando fica grávida, Maria vai visitá-la quando ela tem 6 meses de gravidez. Isabel já estava com 6 meses à frente de Maria. E quando nasceu, então, o João Batista nasce, Maria vai dar à luz 6 meses depois. E esse turno você pode puxar pelas tabelas. Existem ali 2 formas de fazer isso. Existem os manuscritos do Mar Morto, que nos mostram uma das tabelas que encontramos e que foram encontradas e que lá se mostram as datas dos turnos dos sacerdotes. Então, que quando nasce João Batista, através do turno de Abias, que era o turno de Zacarias, pai de João Batista, 6 meses depois vai dar certinho, entre março e abril. Há também uma outra forma de confirmação de nós pegarmos através da data que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, que foi no dia de domingo, e ali fazendo a conta de frente para trás,
você encontra ali o sacerdote que ali estava, e também usando essa tabela do sacerdote, você vai chegar nessa conclusão de que Maria engravida 6 meses depois de Isabel, e movendo isso para frente também vai cair ali entre março e abril. Mas há algumas outras questões muito interessantes. Nazaré ficava a cerca de 135 quilômetros de Belém. Hoje, 135 quilômetros de carro, você faz 1h40, 1h30, se você pisar bem, se você puder pegar uma boa estrada. Mas naquela época eles levaram 3 dias de viagem. E Maria estava grávida. E foram para Belém, e Belém fica cerca entre 6 e 8 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Era uma cidade muito perto. Era uma cidade de pastores. E Belém era uma cidade muito pequena, era um povoado. Se você for ver, entre 300, talvez 200, a no máximo 1000 pessoas, se tanto. Cidade muito pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. E era uma cidade fornecedora das ovelhas, dos animais para o sacrifício que ficava em Jerusalém, 6, 8 quilômetros de distância. Então era uma cidade onde os cordeiros nasciam. Uau! Vai percebendo a tradição, vai percebendo que a história nos aponta. A Bíblia diz que primeiro é no natural, depois no espiritual. Então, Jesus, Cordeiro de Deus, vai com o seu pai, vai para uma cidade onde era uma cidade fornecedora de cordeiros. Vai numa época onde havia ali a questão de preparação e de nascimento. Os cordeiros nasciam nesta ocasião. A Bíblia diz que, pelas datas, e também você estudando, né, a cultura, normalmente era entre o dia 1º, dia ali do mês chamado de Raviv, ou hoje chamado Nissan. Houve uma mudança, porque o ano civil dos judeus começa de fato entre setembro e outubro, é o ano novo deles, o ano civil, mas o ano religioso há uma transformação no calendário, Deus muda o calendário através do nascimento de Jesus. E Jesus nasce então, nesse meados de entre março e abril, então ali há um novo calendário, o calendário então gregoriano, que nós depois adotamos no mundo ocidental, que é antes e depois de Cristo, do nascimento de Cristo. Jesus dividiu a história. E Jesus, então, nasce na cidade onde os cordeiros são preparados e são entregues ali em Jerusalém para serem sacrificados. Interessante. Vamos continuar vendo como funcionava a história. Quando Deus estipula a Páscoa, alguns dizem que foi na festa dos tabernáculos, outros haviam 3 grandes festas em Israel. A festa dos tabernáculos, a festa... eu anotei aqui, perdão, me distrair aqui haviam 3 grandes... A festa dos tabernáculos, do Pentecostes e a festa... Me fugiu a Páscoa, perdão, obrigado. A Páscoa, tabernáculos e Pentecostes. Não poderia ter sido na festa dos tabernáculos, por quê? O tabernáculo, primeiro vamos falar da Páscoa. Deus institui a Páscoa quando o povo está no Egito. E ele dá a seguinte ordem: vocês vão pegar no 10º dia, vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano e vão levar para sua casa. E no 14º dia vocês vão imolar este cordeiro e vão fazer ali e colocar o sangue, aspergir o sangue na sua porta. E isso eram 14 dias antes a Páscoa, então aconteceu no 14º dia. E a palavra de Deus diz em João que Jesus habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar no hebraico significa tabernacular. Ou seja, o tabernáculo veio e se fez morada, se fez presente entre nós. Juntando essas duas questões, a festa dos tabernáculos era feita, então, era comemorada após a Páscoa. Então não dava para Jesus ter nascido na festa dos tabernáculos. E não dava para ele ter nascido na Páscoa. Então, porque eles saíram antes e Jesus foi morto na Páscoa. Então por que ele não nasceu na Páscoa? Outro dado que nos mostra isso é que quando Deus traz ao homem, ali quando eles saem do Egito, o modelo do tabernáculo, esse tabernáculo levou 9 meses para ser construído. E ele foi inaugurado no 1º dia do mês de Aviv, o mês de Nissan. Então as coincidências na palavra não existem. Preste atenção nisso.
o cordeiro que tinha que ser sacrificado, ele só podia nascer na primavera. A primavera, de novo, entre março e abril. É quando as novelinhas davam à luz. Eles, então, é a cidade de Belém, que é uma cidade fornecedora de ovelhas e cordeiros. O tabernáculo foi inaugurado no dia 1º desse mês, mesmo mês de Aviv. O cordeiro entrava, o pai da família pegava o cordeiro, queria apresentar como sacrifício. No 10º dia desse mês, levava para sua casa, passava 4 dias com esse cordeiro, e ao passar 4 dias examinando se havia alguma falha, algum defeito, porque não podia ter defeito, ele tinha que ter 1 ano, ou seja, ele nascia nessa época da primavera e morria na mesma época. Era algo assim, tinha que ter 1 ano, e não podia ter defeito. Então, ao 14º dia, depois de ter esse relacionamento com o cordeiro na sua casa, ele imolava esse cordeiro e passava o sangue na porta. E, no caso, os sacerdotes faziam isso ao templo, então ofertando ali o sacrifício no momento da Páscoa. Vamos trazer isso então para Jesus. Toda essa tradição, todas as informações na história. O que tem a ver com Jesus? Vamos lá. Isso prova então para nós que Jesus de fato não nasceu em dezembro. Isso aponta para nós que Jesus nasceu então entre a época da primavera, provavelmente entre março e abril, talvez também no primeiro dia de Aviv, porque sendo que Maria visita Isabel, e pelas contas, Isabel já estava grávida de 6 meses na frente. E depois, quando nasce, então, Jesus, no ventre de Maria, tem 9 meses, e a Bíblia diz que Jesus tabernaculou, e o templo demorou 9 meses para ser construído. Então, Jesus tabernacula, primeiro natural. Então, 9 meses para construir o tabernáculo, e inaugura-se no dia 1º do mês de Aviv, ou Nissan, que é o mesmo mês da primavera, também futuramente da Páscoa, 14 dias após. Jesus nasce nessa época, 9 meses depois, ele nasce e tabernacula, ou se torna tabernáculo entre nós, ele habita entre nós, a presença de Deus, o tabernáculo de Deus. Coincidências? Não são. Então, Jesus tabernacula, coisa linda. Os pastores viram a Jesus, viram os sinais e foram, e nós temos aquela mentalidade de que eles chegaram ali, os pastores, e viram Jesus ali na manjedoura, e é verdade. Mas isso já não aconteceu com os reis magos. E por que nós chamamos eles de reis magos? Porque esse nome reis, porque naquela cita, as pessoas tinham uma prática de olharem e saberem interpretar os astros. A astrologia era muito misturada com a magia, por isso era dado o nome de magos. Na verdade, a magia era poder interpretar os astros. Então eles eram assim titulados, também com psicologia na época, os psicólogos também eram assim chamados. Tudo que era meio holístico era então intitulado de mago. E esses homens que sabiam ver e interpretar os sinais, e também, se você for ver, quando Daniel esteve na Babilônia, e ele foi colocado como príncipe dos magos. Então havia muita ciência, e a própria palavra diz, e Daniel já havia escrito sobre isso, que haveria um sinal no céu quando nascesse o rei dos reis, o senhor dos senhores, o rei que viria e seria o príncipe das nações. E então eles tinham ali, havia um senso comum de que nasceria um rei, que em breve um menino iria nascer e seria o príncipe de todos. E então eles já tinham culturalmente, no mundo da época, essa expectativa e interpretavam assim, e eles usavam muito dessa interpretação para saber sobre as colheitas, para saber da questão do tempo, das estações. Eles aprenderam a ler. Jesus disse isso. Vocês sabem olhar para o céu e dizer se vai haver chuva ou se não vai. Jesus cita isso. Então era uma ciência, era algo que a experiência de vida, junto com a ciência que eles tinham na época, o conhecimento que eles tinham na época. O problema é que o homem deturpou isso e quis começar a mexer com o futuro, quis começar a brincar de Deus, quis começar a mexer naquilo que não lhe cabe, ao invés de simplesmente ler e interpretar o que os sinais nos mostram. Esse é o grande problema. Então, às vezes a gente fala de astrologia, joga tudo fora. Claro, eu não dependo de astros para definir a minha vida, mas se existem sinais que Deus usa para mostrar algumas coisas, por que não considerá-los à luz da palavra de Deus? E aqui eu não estou me falando só daquilo que está no céu, estou falando daquilo que está na terra, que a gente passa por cima muitas vezes. Mas voltando, então estes homens que tinham esses sinais, a Bíblia diz que eles foram e imediatamente pensaram, poxa, se um rei nasceu, deve estar no palácio. Vamos lá visitar o palácio. Chegou lá Herodes, que era um
psicopata da época, um homem que matou a própria esposa e depois fez uma estátua para a mesma, se você for estudar a história, um homem que tinha um complexo grande de inferioridade, de insegurança, e que queria se confirmar o rei, ele queria ser este rei, depois de Ciro, de Augusto, Césares, enfim, como era ali do Império Romano. E ele era o responsável por esta época, naquela região. Ele então, ao ouvir isso, fica cabreiro, chama os seus magos. Onde que é? Belém. Belém é um povoado pequeno. Vão lá vocês. Se ele quisesse adorar, ele já tinha ido. 6 quilômetros pertinho. Vão vocês. E quando chegam, você viu aqui no texto de Mateus, eles entram na casa. Os reis já não vão para uma manjedoura, já não chegam numa estrebaria, mas já vão para uma casa. E ao entrarem na casa, eles adoram ao Senhor e entregam ali os presentes que representam riqueza. Eram presentes muito caros. Isso aponta para a realeza de Jesus. O incenso fala da adoração, daquilo que era feito no tabernáculo. O ouro fala de riqueza, da realeza. E a mirra fala da morte. Fala daquilo que é um unguento preciosíssimo, caríssimo. Muito, muito caro. Tanto é que anos depois, Jesus, quando é ungido lá na casa do publicano, e os discípulos falam, nossa, esse perfume caro, caríssimo, podia ser vendido aos pobres. Jesus fala, ela fez isso para a glória do meu nome, para que o Senhor sabe o que está acontecendo. Jesus é ungido então com mirra, já falando da sua morte, do seu nascimento e da sua morte e ressurreição. Veja, no mesmo mês. Ele nasce nessa época então, da verdadeira Páscoa, e morre nessa verdadeira época então. Aqui tudo desmistificando a questão de dezembro, ok? Mas qual é o grande foco, então? O que é Natal para mim? O Natal é para mim? O que é Natal, então? Então nós precisamos compreender o significado do que significa, então, esse Jesus. Porque este Deus todo onipotente, esse Deus todo poderoso, que não tem fim, que Ele é tudo, se reduz a uma forma tão pequena como a nossa. E há um exemplo dado de um homem que tinha um aquário muito bonito, e ele gostava muito daqueles peixes, e ele se entristecia muito, porque quando ele ia dar de comer a esses peixes, ele abria ali o potinho, jogava, os peixes todos corriam dele, ficavam assustados, e corriam para o canto do aquário. Ele ficava muito triste, falou, poxa, eu amo tanto esses peixes, eu cuido tanto deles, eu venho dar comida, eu troco o pH da água, eu controlo ali tudo. Eram peixes do mar, ele controlava a salinidade, é muito complicado ter um aquário desse. E ele fazia tudo isso, fazia toda a questão de ali cuidar. E eles se assustavam, e uma vez um amigo dele disse, sabe por que eles se assustam? Porque você é muito grande perto deles. Você é um ente assim, a hora que você for um peixe, estiver ali dentro do aquário e pudesse comunicar com eles e falar o quanto você os ama, o quanto eles são importantes para você, eles vão deixar de ter medo de você, eles não vão correr de você, mas para você. Foi isso que Deus fez. Ele se esvaziou, Jesus se esvazia. É como se ele tivesse aquele carro esporte, aquele carro totalmente poderoso, não sei quantas cilindradas, guardasse na sua garagem e viesse andar a pé comigo e com você, porque nós não temos dinheiro nem para o ônibus. E anda, debaixo do sol, e tem um relacionamento comigo e com você. Por que você não está de carro? Porque eu preciso conversar com ele. Eu posso entrar no meu carro e nunca mais, eu nunca poderia te conhecer. Ele poderia nunca ter acesso a nós, mas ele preferiu andar a pé. Ele perdeu o carro, ele perdeu o poder que ele tem, ele perdeu as prerrogativas. Não, estão guardadas ali na garagem. A qualquer momento ele pode acessar. Mas ele preferiu não fazê-lo, em amor a nós. Então Jesus vem, e todos os sinais da história apontam para isso. Então Jesus, o Cordeiro Perfeito, vem à Terra. Ele vem através de uma mulher, nasce no primeiro dia então do mês de Aviv ou Nissan, no mês ali da Páscoa, no mês ali que era o costumeiro, na cidade de Belém, que fornecia cordeiros para o sacrifício em Jerusalém. Todo o contexto, os pastores vêm, os magos interpretam, a Bíblia diz aqui que quando eles vão e levam isso, já fazia tempo que Jesus havia nascido, tanto que Herodes manda matar de 2 anos para baixo,
Então, cerca de 2 anos já havia acontecido. E houve um equívoco no calendário, porque alguns dizem que Herodes, na verdade, morreu no ano 4º, antes de Jesus, e é impossível, porque se ele mandou matar as crianças depois de 2 anos, então tem um gap aí de 6 anos. Então, se eu e você fôssemos contar realmente, nós estamos 6 anos ali atrasados, e não mexeram nisso, porque isso não alteraria o fato, isso não alteraria a questão dos estudiosos e arqueólogos e tudo mais, falando, vamos deixar como está, nós sabemos da história e não vai mudar em nada muito a humanidade, mas no tempo de Deus a gente tem essa conta aqui. Então, quando a história mostra a morte de Herodes, o rei daquela ocasião, está equivocado um pouco as questões. Mas são detalhes. O principal é o nascimento de Jesus em mim e em você. Cidade do rei Davi, a mesma cidade que nasceu o rei Davi. Por isso que Jesus foi até lá também, Belém, cidade do Cordeiro. E sabe o que é curioso, irmãos? Jesus, antes de chegar ao finalmente dessa história, da morte e ressurreição, que é porque ele veio com o propósito de entender que ele veio para morrer por amor a nós. Mas ele se tornou humano. E nós precisamos entender esse lado humano de Jesus. Nós pensamos, poxa, mas ele era Deus. Não, lembra, ele guardou o carro na garagem, está lá, ele está andando a pé conosco, ele se vestiu da nossa incapacidade, ele se vestiu da nossa humanidade, das nossas mazelas. Embora ele não tenha se rendido a elas, mas ele passou por cima delas, ele as venceu todas. E as sentiu todas. E só para você entender mais um detalhe da cultura. Na cultura judaica, o homem, uma mulher, uma menina, quando menstruava pela primeira vez, 12, 13 anos talvez, 11, não sei, dependendo de cada caso, era hábito já se prometê-la em casamento. Então as meninas eram muito novas, já se casavam. E aconteceu que Maria foi prometida a José. E Maria, então, uma mocinha nova, 13 anos. E José, um homem que, ao que alguns estudos mostram, talvez fosse um homem viúvo. E já devia ter alguns irmãos, já devia ter alguns filhos, porque quando Jesus está ministrando, certa feita, dizem, está aí Maria e seus irmãos, e não falam o texto como diria-se na época, está aí Maria e os filhos dela, que daí seriam os irmãos de Jesus, também filhos de Maria, mas aí está Maria e seus irmãos, talvez Jesus tivesse outros irmãos vindos da parte de pai José. A Bíblia fala só de 4, pelo menos, que foram seus seguidores, irmãos e irmãs, então havia pelo menos mais 6 irmãos, porque irmãs é mais de uma, então 4 homens e mais 2 irmãs, 6 pelo menos, e nós não sabemos se eram todos realmente, mas dá-se a entender historicamente que eram de José e não de Maria. Talvez, eu creio que Maria depois teve outros filhos com José, isso é uma percepção minha, mas nesse versículo que se diz, estão aí tua mãe e seus irmãos, não fala tua mãe e os filhos dela, que seria o normal de ser dito, mas fala Maria e seus irmãos, então aponta-se que talvez José fosse viúvo, já tivesse outros filhos. E aí então, quando José soube e percebe que Maria está grávida, e ela diz, cumpra-se em mim o teu querer, havia ali pela lei uma norma, uma regra na lei, que o homem deveria acusar a esposa de adultério. O homem que acusasse a esposa de adultério, ele tinha que estar presente a essa acusação. Só poderia ser feita essa acusação com ele presente, e ela teria que ser apedrejada. Mas José, por amor a ela, resolveu abandoná-la em secreto, fugir para não denunciá-la, porque sem denúncia, sem acusação e sem provas não há crime. Ele não queria fazê-la mal, mas ele ia cascar fora. O anjo aparece, segura a onda, não é nada disso, foi o Espírito Santo. Ok. Mas as pessoas criaram dentro da família, e todos mais começaram a olhar, não sabe aquele olhar meio torto? Que história é essa? Está mal contado esse negócio. Porque levava-se um período de quando a pessoa era prometida até haver o casamento de fato, não havia nenhum tipo de relacionamento. Talvez alguma conversa, não havia beijinho, não havia aperto de mão, não havia nada. Mas o homem tinha então um compromisso de preparar o dote e arrumar e construir a casa onde eles iam morar. Quando isso estivesse pronto, geralmente levaria uns 2 anos, aí concretizava-se o casamento. Só que Maria ficou grávida antes disso. E assim, chega uma hora que não dá mais para esconder, e o pessoal faz conta.
E assim, né? Você acha que não tinha WhatsApp, mas o povo é povo. Língua é língua. O povo falou de tudo quanto é jeito e olhava para ela meio torta. Essa mulher aí é adúltera. Essa mulher aí, não sei não, José não falou nada, José não acusou, mas não encaixa, não bate, tem coisa aí, tem caroço nesse angu, tem cachorro nesse mato, tem coisa que não bate, o povo olhando estranho, o povo olhando torto, Jesus desde o seu nascimento já sendo recriminado, já sendo humilhado, já sendo pisado, esmagado por causa do amor dele por mim e você. A mãe dele então, talvez naquela ocasião já sido tido um rótulo de como uma mulher adúltera. José então recebe, e aí quando você e eu, vamos pensar de forma prática, irmãos, cidade pequena, será que nós temos aquela ideia de que hospedaria era hotel, chegava na cidade, batia na porta, ali hotel, motel, aquela plaquinha piscante, irmãos, isso não existia na época. Cidade tão pequena, ele foi para casa dos seus parentes, e sabe o que o termo hospedaria significa? Se você for voltar um pouquinho mais na história, leia ali sobre o profeta Eliseu, quando ele andava pelas regiões, nas suas viagens, e ele pousava sempre na casa de uma família, e a esposa falou com o seu marido, olha, ele está sempre vindo para cá, façamos um quarto para ele, façamos ali um lugar para que ele se deite, durma e esteja conosco quando ele vier de viagem. Esse lugar é chamado de hospedaria, irmãos. É o lugar onde você põe o hóspede. Então, toda casa, mais ou menos, tinha um lugar ali onde você podia acolher um viajante, acolher alguém que viesse, que não estava, talvez, ali tanto no dia a dia. E quando José vai, então, para sua família, volta para sua cidade, aquela rejeição velada, aquela discriminação, aquele julgamento prévio de que você não fala de forma escancarada, mas você rotula essa pessoa, esconde lá o bolo, esconde aquela louça, usa os garfinhos de plástico, usa aqueles copos velho de requeijão, não põe as taças não, que esse povo não sabe usar, vai quebrar, esse povo aí não tem nível, esconde, quando é isso aí, eu não sei não, olha, leva mal, José, é nosso parente, tá tudo certo, mas essa história não tá, sabe, um olhar pro outro torto, tal, e a pessoa sente aquilo, aquela rejeição. Pior de tudo é que José não tinha para onde ir. Não tinha opção. Ele podia falar, não, quer saber, não precisa passar por isso não. Vou cascar fora, que não tinha. Se dispôs, se submeteu aqui, ele falou, faz o seguinte, José, fica aí no pátio, fica aí. Então eles vão parar na estrebaria. A humilhação do Rei infinito, do Rei dos Reis, a humilhação do Criador no ventre já estava sendo pisado por amor a mim e a você, no ventre, tendo a mãe rotulada como adúltera. E se a Bíblia diz que compaixão é quando você sente a misericórdia é você sentir a miséria do outro com o coração, você começa a entender melhor quando Jesus está então na praia e aparece ali uma mulher encontrada em adultério, e o seu marido tinha que ali estar, porque sem o marido não havia acusação, e acusam, essa mulher foi pega em adultério. O que será que Jesus começou a escrever? E talvez pensando, a minha mãe também foi. Ela injustamente. Então faz o seguinte, moça. Eu como homem, cadê teus acusadores? Eu como homem nessa sociedade, não vou te condenar. Não peca mais. Vai, não peca mais. Porque eu sei o que é ser rotulado disso. Eu compreendo o rótulo de discriminação que puseram em cima de você. Uau! Quantas vezes nós estamos nos sentindo solitários? Estamos nos sentindo abandonados, estamos nos sentindo amargurados. Essa época de tanta comemoração, e vamos ser sinceros, muitas delas fúteis, talvez a maioria falsa. Eu ouso dizer que este ano, talvez dos últimos anos, seja um dos anos mais verdadeiros,
onde as pessoas realmente estão se valorizando por conta não só de uma pandemia, mas por toda a circunstância, falando agora de Brasil, por tudo que estamos vivendo, por tudo que está sendo instaurado e as incertezas que se apresentam. Eu penso que hoje nós estamos valorizando mais família, amigo. Está tendo mais peso, mais sentido, mais peso de glória, como diríamos. Então Jesus, o cordeiro tinha que estar, ao 10º dia tinha que ser pego, levado pelo pai de família para ser analisado e no 14º dia ser imolado. Jesus vai para Jerusalém para ser, já na época, nos últimos dias para ser crucificado. Sabe que dia que ele entra em Jerusalém? No 10º dia do mês de Aviv, o mês de Nissan. E sabe que dia que ele é crucificado? Na Páscoa, o 14º dia. O sacerdote subia a rampa do templo com o cordeiro para ser imolado a partir das 9 horas da manhã. E para amarrar esse cordeiro, às 9 horas da manhã do dia, Jesus está sendo crucificado. Às 15 horas, o sacerdote cortava, abria ali o cordeiro para que ele fosse imolado e sangrasse. Às 15 horas, Jesus brada: a ti entrego o meu espírito, está consumado. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus mandou tantos sinais. Deus mandou tantos sinais. E sabe qual é o maior peso de glória disso tudo, irmãos? E eu vou encerrar com isso. Eu joguei aqui tanta história e informação, desculpe, eu espero que tenha ficado de uma forma organizada, minimamente, para que você e eu possamos compreender, porque isso está pululante dentro de mim e a gente, às vezes, eu quero crer que o Espírito Santo está trabalhando com vocês, assim como está comigo. E Jesus, por amor a mim e a você, ressuscitou, venceu toda a morte. E da mesma forma como às vezes eu e você não estamos entendendo os sinais, não precisa ser os astros, não, pode ser as circunstâncias naturais da vida, você não precisa ser mestre de astrologia e está apontando, olha, o rei está querendo nascer na tua vida. O teu Senhor, o teu Criador quer nascer em você. E naquele momento que ele nasce, existe uma divisão da história de antes dele e depois dele. Já existe, os meus dias já não são mais contados da mesma forma. A cultura transforma-se. Os tempos são abalados. A contagem dos dias é transformada. Há um antes, há um depois. Era para eu estar sendo ali, o meu sangue devia cair, eu devia suar sangue, ele suou por mim. Eu devia sofrer a consequência do meu pecado, ele sofreu por mim. Eu devia ser entregue às consequências de todas as questões que eu pratiquei na minha alma, através da natureza em mim plantada pelo pecado. Ele venceu tudo isso, por mim e por você. E mais do que isso, a Bíblia nos aponta que um dia nós teremos um corpo transformado e glorificado. E em Apocalipse diz, e eu vou terminar com isso, nós fomos ensinados pela religião que um dia estaremos no céu, ruas de ouro, portais de pérola. Isso tudo é lindo, é maravilhoso, é poético. Mas se a Bíblia também diz que Jesus desce aos céus, desce dos céus, e Jerusalém celestial vem à terra, formada por homens, não por construção feita por mãos humanas, mas por aquilo que Deus criou, que somos nós. E que há no trono alguém sentado, na figura humana, Jesus, por amor a mim e a você. Ele eternamente decidiu viver num corpo glorificado, a imagem do nosso corpo hoje. Porque quando ele vem ressurreto, ele come com seus discípulos. Ele diz para Tomé, encosta aqui nas marcas. As minhas cicatrizes vão sumir no corpo glorificado, as de Jesus nunca mais vão sumir. Ele sempre terá a marca dos cravos, o seu lado ferido por amor a mim e a você. Ele decidiu eternamente guardar o carro na garagem e viver por toda a eternidade juntamente conosco. Nós vamos reinar aqui,
Será feito novos céus e nova terra aqui. O Senhor vai restaurar todas as coisas e nós reinaremos aqui, na terra. Foi para isso que ele veio. Eu estou reinando hoje nessa terra. Primeiro, nesse pedacinho, nessa Belenzinha. Não é belezinha, não, é nessa Belenzinha que eu e você estamos. Estamos ali ofertando o nosso cordeiro, estamos ali acolhendo o cordeiro de Deus, estamos ali fornecendo para o sacrifício, pela nossa livre e espontânea vontade. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Por que ele pede isso para nós? Porque Jesus já fez. Deus nunca pede nada para nós que ele não tenha feito primeiro. Uau! A palavra se completa. A palavra é uma só. Como que você está nesses dias? Problemas familiares, problemas financeiros, problemas na saúde, incertezas, medo, depressão, não me importa. O Rei nasceu. O Filho se nos deu. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz e pai da eternidade. Aleluia. Ele quer nascer em mim e em você. Ele quer viver em mim e em você. Ele quer crescer em mim e em você, até nos levar à maturidade de morrermos para nós mesmos, de morrermos para este mundo e juntamente com Ele ressuscitarmos para vivermos na sua glória aqui, hoje. Este é o meu desejo, o meu clamor para mim e para você, que as pressões desta vida não nos levem para longe, mas sim para perto. Que leiamos os sinais, que cada área da nossa vida possamos decifrar as mensagens do Senhor, que o tabernáculo que leve talvez menos que 9 meses, mas que haja o dia de tabernacular na minha e na sua existência, que ele vire carne na sua vida, que haja revelação plena nas áreas que eu e você precisamos, que Jesus habite ricamente em nossos corações e a sua palavra em nós possa habitar ricamente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja árbitro em mim e em você. Este é o meu desejo nesta tarde, nesse dia. Então nós devíamos comemorar. Não, vamos aproveitar que pelo menos um dia no ano, nas eras, o mundo inteiro para falar dele. Para citar o nome do Rei dos Reis. Porque o diabo jogou ali um Papai Noel para dar uma disfarçada, para roubar a atenção e o foco de quem é Jesus. Assim como outras Páscoas pagãs, que eu também não vou entrar no mérito agora dos deuses ali, que trocavam ovos entre si. Enfim, não é esse o assunto hoje. Podemos falar disso em outra ocasião, mas que hoje eu e você permitamos que ele nasça, que possamos hospedá-lo, não jogá-lo no pátio. Jesus, nasce aí, vai. O senhor não é bem visto aqui, o senhor não é bem... Eu estou meio na dúvida. Será? Essa pessoa que está falando para mim, não estou confiante nela, assim, sabe? Eu conheço a história e se eu soubesse. Deus usa até mula, gente. Maria foi discriminada, Jesus foi discriminado. Ele se humilhou. Desde o início até o fim. Por amor a mim e a você. Você importa. Você tem um valor. Não deixa o diabo mentir na sua cabeça, não. Você importa. O teu sofrimento machuca Deus. A tua dor traz para Ele um aperto tão grande. E Ele já te trouxe solução para isso. Acolha este amor, responda a este amor. E você verá a diferença. Não estou te falando de religião, não. Estou falando de conhecer o Cordeiro. De estar com Ele na sua casa. E deixar que o sangue dele te limpe, te purifique, te santifique. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Senhor, que nessa tarde o Senhor nasça nas áreas que eu ainda não deixei o Senhor nascer. Me perdoa, Senhor, se em algumas áreas eu matei
as possibilidades de 2 anos para trás. E assassinei tanta coisa, Senhor, tanta gente, tantas sementes boas, porque eu tinha medo de que o Senhor tomasse o reino e eu, o meu orgulho, o meu ego não pudesse mais reinar, e as minhas emoções não pudessem mais mandar e fazer o que quisessem, porque eu tenho receio de o Senhor ser um Deus que vai me oprimir, um Deus que vai me tolher, que vai me cercear as vontades. Não, o Senhor não é destes. O Senhor é daquele que me dá a chance de escolher, a oportunidade de ser livre, de poder dizer não ao pecado e sim para o teu amor. E se por algum acaso eu disser não ao teu amor, o Senhor não vira as costas, porque mesmo na morte o Senhor estava com os braços abertos, me esperando e pedindo que o Senhor Deus Pai nos perdoasse. Que amor é esse, Senhor? Que possamos, Senhor, não só nessa data, mas em cada dia, permitir que o Senhor nasça, entender que o Senhor nos aceita, que nós somos importantes para o Senhor, e que possamos te dar a real importância. Obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada família, cada casa, cada irmão, aquele que está sozinho, aquela que está sozinha hoje, ou nesses dias, onde acusação, onde talvez angústia, onde talvez tantas coisas não tão boas permeiem os pensamentos. Que a tua graça e o teu amor ensine e mostre que tudo isso que aconteceu no natural e no espiritual, que aquele povo de Israel, é uma sombra do que acontece conosco. E que o Senhor quer, sim, nascer. E que haja paz nesta terra, na nossa vida, a todos que têm a boa vontade de estarem diante de Ti e para Ti. Eu abençoo, Senhor, cada um que está me ouvindo. E declaro em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo encontre guarida e os abençoe. No Espírito, na alma e no corpo. Para a glória do Teu nome, Papai. Nós Te louvamos e Te damos toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.